Mais uma vez, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, porque você está, com certeza, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus os abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Firme. Não precisa não. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz seja com todos vocês. Nesta que será uma pregação de despedida. Acredito que todos sabem, mas os que não sabem, estamos eu, Simone e Cia de mudança para Nova Cruz. E já amanhã, inclusive, e eu pedi o privilégio de uma saideira, né? Júnior e o pastor me atenderam, agradeço. Essa aqui é uma palavra que já vem há uns 12 meses. Na verdade, eu diria que na jornada da minha vida, esse texto é um texto que sempre me acompanha. Eu diria que é um texto que são tipo aquelas placas de alerta que de vez em quando você vai vendo a tantos e tantos quilômetros reaparecem, né? Curva perigosa, diminua a velocidade. Então esses alertas, como essas placas, também a palavra de Deus nos apresenta alguns alertas. E mais do que placas, esse texto tem sido como Simone do meu lado. Eu ando com Simone no carro e ela vê, ó a lombada, ó o menino, olha, homem, pera, menino, deixa eu dirigir, né? Então você deve ter essa experiência, muito possivelmente ao lado da esposa. E a palavra de Deus tem sido esse companheiro do meu lado, esse texto especificamente, sempre me dizendo, olhe, cuidado, lembre disso, alerte-se. E esse texto é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Não estão achando? Ok, gente, vamos seguir. Que diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece e por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. No século I antes de Cristo, houve uma rebelião que se tornou lendária. Até hoje nós sabemos um pouco quando ouvimos a expressão ou o nome Espartacus. Espartacus foi um líder de uma rebelião de escravos no Império Romano. E quando houve essa rebelião, eles conseguiram organizar o exército e conseguiram ferir Roma brutalmente. Uma das coisas que eles faziam como estratégia era destruir os campos de plantio próximos à cidade, próximos à capital romana,
de forma que estava minando as forças do império ao deixá-lo com fome. Então eles impediam que chegasse o alimento, especialmente à capital. O império então foi forçado a buscar esse alimento mais longe, ou trazer o alimento apenas de longe. E existia um lugar onde eles já existia um verdadeiro celeiro do império, que era a Sicília. Ali na Sicília, ou ali para a Sicília, foi deslocado o império do general Pompeu. Pompeu que viria a ser um dos governantes de Roma, alguns anos mais tarde. Agora imagine a situação dos soldados de Pompeu. Eles estavam no verdadeiro paraíso. Agora eles são convocados a atravessar o mar, lembrando que era uma tecnologia ainda muito rudimentar de navegação. Havia um grande risco de morrerem em tempestades, vistos que os navios não eram tão seguros para navegar. Ainda existiam os ataques piratas. E quando se chegassem vivos do outro lado, ainda tinham um exército muito bem armado e com moral elevado para enfrentar. Você, sendo um soldado desse, se você tivesse a opção, você enfrentaria todos esses perigos, ou você ficaria na Sicília tomando água de coco numa rede? Então os soldados queriam voltar para Roma. Então, até hoje temos uma célebre frase que foi registrada pelo historiador Plutarco. Ele escreveu a história de Pompeu, dentre outras histórias, e nos lembra ou registrou para nós que, para incentivar o seu exército, Pompeu bradou para o seu exército a seguinte frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Mas nós não lembramos dessa frase por causa de Plutarco. Talvez aqui alguém nunca ouviu essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Virou música e tal. Mas foi por causa de Fernando Pessoa, o poeta, e não por causa de Plutarco que a gente lembra disso, né? Fernando Pessoa pegou essa frase, relembrou essa frase e deu contornos bastante poéticos. Quando a gente ouve navegar é preciso, viver não é preciso, considerando ou não considerando o contexto em que ela foi dita, nós pensamos em basicamente duas ideias, por causa da polissemia, né, dos vários significados do termo. Em primeiro lugar, nós pensamos em preciso no sentido de necessário. Há uma necessidade de navegar. É preciso chegar a Roma. Roma está morrendo, Roma está acabando, Roma está padecendo e vai enfraquecer e vai sucumbir aos escravos se nós não levarmos o alimento. É necessário, é indispensável. É mais importante enfrentar esses perigos e correr o risco de perder a vida do que permanecer na Sicília e deixar todo o império acabar. Essa é a primeira ideia, a ideia de que viver por si só não tem o mínimo sentido, não tem sabor, não tem valor a vida em si mesma. Estivesse você em coma, sem chance nenhuma, seja por intervenção divina ou seja por intervenção humana, não tivesse chance nenhuma de voltar à consciência, você preferiria viver mais 30 anos em coma? Estar em coma não é viver. Isso não é vida. Não tem sabor, não tem sentido, não tem fogo. Não há nenhum sentido nisso. Eu não estou falando aqui de eutanásia, eu estou falando nada disso. Falando que viver por só, estar respirando, não é vida. Nós pensamos em vida como um pulsar, não é? Como aquela chama de viver, de se relacionar, de experimentar. Nós chamamos isso de vida.
Então, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a vida por si só, a existência por si só não tem sentido, mas tem coisas que que fazem a vida ter sentido, embora nos faça correr risco, ter perda. É necessário eu me mudar. Para viver plenamente, eu preciso mudar. Mudar de cidade, mudar de relacionamento, enfrentar desafios, prestar um concurso em outro estado para alguns, mesmo com o risco de sair da IBF. Alguns de nossos irmãos estão sempre fazendo concurso em outro estado, sabendo das perdas que terá, mas é necessário. Há coisas que são forçosas, que nós não temos opção, que será, então preciso navegar. É mais importante do que a segurança que nós estamos hoje. Pode ser essa situação sua, mas também preciso no sentido de exato. Veja, mesmo naquela época, quem navegava sabia muito bem para onde estava indo, qual era o seu destino, sabia a rota que deveria traçar, tinha noção de quanto tempo demoraria para chegar, sabia bem e poderia se preparar quanto aos recursos necessários para conseguir chegar bem do outro lado. Então existe uma exatidão na navegação, existe cálculo, existe uma certeza, mas a vida não é assim. A gente não sabe quando a gente está naquele dilema da adolescência: vou casar com quem? Com a loura ou com a morena? Qual das duas é a minha? Para alguns, Deus pode bradar do céu, mandar um anjo com a trombeta e dizer: é a loura. Né, Joyce? É a loura. Mas, sinceramente, para a maioria de nós, isso não acontece. Não é? A vida não é precisa. Você não sabe se deve ir para a direita ou para a esquerda. Às vezes são muito claras as decisões. Devo mentir ou não mentir? Não tenho dúvida. Devo fraudar ou não fraudar? Eu não tenho dúvida do que eu tenho que fazer. Mas para a maioria das coisas, a vida não tem exatidão. Eu não sei o que acontecerá na minha ida para Nova Cruz. Eu não sei nem se eu chegarei em Nova Cruz. Eu não sei se acontecerá hoje alguma coisa que me impedirá de viajar amanhã. A vida não tem precisão, diferentemente da navegação. Pois bem, é nesse sentido que observamos esse texto de Tiago. Quando observamos o contexto dele, capítulo 4, capítulo 5, nós temos que Tiago está dando algumas advertências para certos tipos de pessoa que se consideram autossuficientes. Pessoas que se consideram o centro da existência. A coisa mais importante para a vida delas são elas mesmas. E quem define a jornada da sua vida é ela mesma. E ela não depende de ninguém e não está submetida a ninguém. É ela quem estabelece o seu destino, é ele quem é o capitão da sua alma, como diz um outro escritor. E nós vemos, primeiro, que ele alerta os que buscam alcançar os seus desejos a qualquer custo. Está nos 12 primeiros versículos do capítulo 4. Pessoas que têm desejos e que não medem esforços, nem distâncias, nem a destruição que ele vai causar, mas ele quer que o seu desejo seja realizado. Ainda que se implique, inclusive, uma perda para outra pessoa. Pulando para o capítulo 5, nós vemos um tipo de pessoa, também por causa da sua autossuficiência, e ser uma pessoa que é autocentrada, o tipo de pessoa que para obter lucro, para conseguir riqueza, para conseguir a solidez da sua vida, a luxúria, o que for que ele possa utilizar com dinheiro, eles não observam o outro como um ser humano. Eles não olham para o outro como o seu próximo. Eles olham para o outro apenas como
mero ferramenta, seria essa a ideia, uma mera ferramenta, alguém de onde ele pode tirar alguma coisa. E eles então exploram as pessoas sem se preocupar com esse ser humano, pensando apenas em si mesmo. E em terceiro lugar, esse é o nosso texto, o texto do meio aqui, do versículo 13 ao versículo 17, essa pessoa que é autocentrada e autossuficiente, que estabelece planos para a sua vida, que estabelece metas, que estabelece estratégias, e planejar a vida é algo muito bom. O próprio Jesus nos aconselhou isso. Deu o exemplo de quem constrói uma casa. Antes de construir uma casa, você tem que calcular, tem que saber se vai ter condições de terminar, para não tirar as telhas e depois não ter como colocar de volta. Então Jesus ele nos ensina que nós precisamos ter certo planejamento. Mas esse tipo de pessoa estabelecida no texto, ele planeja considerando que as forças dele, que os recursos dele, que as habilidades dele, necessariamente elas irão produzir o resultado que ele quer. Ou seja, ele é plenamente capaz. Ele é suficiente para a sua própria empreitada. Então a ideia-chave que eu coloco aqui é que devemos confiar somente em Deus quanto ao nosso futuro e não em nós mesmos. Razões que este Tiago aqui, que não é o apóstolo Tiago, mas Tiago, irmão de Jesus, nos dá 3 razões por que a gente precisa confiar mesmo é em Deus e não em nós mesmos. E o primeiro motivo que eu encontro no texto está no versículo 13. É porque a vida é complexa. Ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Percebe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu estou determinando para a minha vida o que eu farei. Eu irei para aquela cidade, vou fazer negócio, vou permanecer lá. Não só isso, ele estabelece os tempos. Eu vou amanhã, eu vou passar um ano. É ele quem determina. Determina o resultado. E eu vou ter lucro e vou voltar para cá cheio de dinheiro no bolso. Este homem olha para si mesmo e ele diz: eu farei. Anota aí. Escreva aí. Você já ouviu alguém usar esse tipo de expressão? Talvez você já tenha usado esse tipo de expressão. Eu farei. Eu quero saber se comigo lá não vai se resolver. Autossuficiência. Mas eu considero que a vida é como uma bolsa de valores. A bolsa de valores, seja em relação o valor entre real, essa proporção entre real e dólar, seja nas ações de uma empresa, existem muitas que podem cooperar para aquelas ações subirem ou descerem. Muitas coisas podem cooperar, inclusive questões inesperadas, como veremos. Agora considere esses homens dizendo: nós vamos passar um ano, nós vamos ter lucro e nós vamos voltar. Eles não, em nenhum momento eles pensam assim: eita, peraí, mas a cidade pode pegar fogo. Se houver um incêndio na cidade, e se uma guerrilha invadir a cidade, matar um monte de gente e destruir tudo. Mas se vier uma epidemia sobre a cidade, e se houver concorrentes demais naquele mercado, e eu não conseguir me estabelecer o meu negócio. E se existem tantas coisas, e a maior parte dessas coisas não está sob o seu controle, não está dentro da sua esfera de possibilidades. E não apenas isso, há questões aqui que fogem ao controle de qualquer pessoa. 2004 teve um tsunami que matou mais de 200 mil pessoas na Ásia. Imagina o que é isso? 200 mil pessoas morreram por causa do tsunami.
poucos dias, a maioria já do impacto. Quem pode prever um tsunami? Quem podia dizer, eu vou lá na Tailândia, 2003, dizendo, lá em 2004 eu vou na Tailândia, vou construir o meu hotel, vou ter lucro, vou voltar para o Brasil depois de 5 anos. Há muita coisa que pode acontecer. E essas coisas não estão sob nosso controle. Por isso, a vida é complexa. Perceba Abraão. Abraão está muito bem estabelecido, já tem uma vida confortável, está no meio da sua família, né? Cresceu ali desde menino, possivelmente, lá em Ur, tem os amigos, conhece Dona Doquinha, da padaria, ele está muito bem estabelecido. Aí Deus diz assim, ei, sai, junta as tuas coisas, viaja para uma terra. Tá bom, Senhor. Mas manda aí pelo zap para mim, no Google Maps, onde é que eu vou, para eu acertar o caminho aqui. Não, presta atenção. Eu vou te mostrar, futuro. Eu vou te mostrar para onde é esse lugar. Mas eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, amigo. Só caminhe. Vai andando. E ele sai e diz assim, e de você será gerada uma grande descendência. Como é que Abraão podia dizer? Eu farei isso, pode deixar comigo. Sua esposa era velhinho quando foi chamado. Tinha 75 anos, ainda que talvez naquela época houvesse mais vigor aos 75 anos do que hoje. Mas 75 anos são 75 anos. Já não se vivia tanto assim naquela época. Está fora do seu poder realizar isso. E eu te darei uma terra que eu vou te mostrar. Pouco tempo depois mostra Abraão chegando e Deus mostrando a terra. E a terra já estava ocupada. Quem era Abraão para tomar aquela terra? Era impossível Abraão tomar aquela terra. Não tinha gente, não tinha arma, não tinha um exército na mão dele. Está fora do poder de Abraão conquistar aquilo que Deus promete a ele. Por quê? Porque a vida é complexa para Abraão. Então está fora do poder de Abraão concretizar as promessas que Deus lhe dá. Está apenas na mão de Deus fazer. E tanto que ele mesmo não conquista a terra. E ele mesmo não gera uma grande descendência. E só viria gerações depois. Porque Deus levaria seu povo para o Egito. Porque Deus faria seu povo multiplicar no Egito. Porque Deus faria de Israel um grande exército. Nas mãos de Moisés, de Josué e dos que se seguiram ali em Juízes, os reis que viriam. Deus fez. Deus fez. Você é alguém que gosta de planejar? É alguém que gosta de imaginar para o seu negócio, para a sua vida pessoal? Hoje fala muito em planejamento estratégico, e é importante. Mas você compreende essa realidade? De que você planeja, mas você não controla todas as variáveis da equação. Como é que você se sente diante da realidade de que você não é autossuficiente, na verdade você é muito incapaz? Como é que você se sente diante disso? Você concorda com isso? Você acha que é verdade? Você se sente humilhado diante da realidade da tua pequenez diante da vida? Como um barquinho a remo de uma tempestade gigantesca. Você é ninguém. Poeira, nada de nada. Confie em Deus. Deus está no controle. Deus é aquele que Isaías viu no meio do caos de Israel. O rei havia morrido. Imagine só quando o rei morre, a briga de poder. Um filho querendo matar, os irmãos querendo matar para ver quem vai tomar o trono. E ele está lá no templo preocupado também com essas questões, porque ele vivia no palácio. E a resposta de Deus para ele é se revelar centrado num alto e sublime
trono, dizendo assim: o trono de Israel não está vazio, porque o trono de Israel está aqui, você está vendo agora. Eu sou quem estou sentado no sublime trono. Eu sou o rei. É este Deus que está no controle. Em Apocalipse, Deus se mostra como aquele que está guiando a história. É Cristo quem desata os selos, é Cristo quem conduz a história. Mas não só a vida é complexa. Por que a gente precisa confiar em Deus no nosso futuro e não em nós mesmos? Além da vida ser complexa, além de existir tantas variáveis que não estão sobre o nosso controle, a vida também é imprevisível. É o que ele diz: vocês estão fazendo um plano daqui a um ano, mas preste atenção, vocês não sabem nem o que acontecerá amanhã. Ele podia ter dito assim: você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Você não sabe. Porque o problema aqui não é planejar. Porque não existe pecado em você planejar, viajar, ganhar dinheiro. Não, nada de pecado. Mas é essa percepção de que você pode até acreditar que Deus existe, mas você viver independentemente dele. Ou seja, ele não faz diferença nenhuma existir ou não existir. Porque você considera que você é o cara, que você é suficiente. Também, quando pensava nesse texto, imaginei a vida como uma estrada, mas uma estrada onde é uma permanente curva. Uma estrada reta você consegue enxergar, você consegue ver um animal, você consegue ver uma lombada, você consegue perceber um buraco, desviar, planejar. Mas numa curva você não sabe o que está mais depois do barranco. Você não sabe. Você só enxerga poucos metros à sua frente e o resto é surpresa. O resto é surpresa. Estávamos 2012, não foi? 2013, né? Se ele nasceu. Estávamos para ir para os Estados Unidos. Os amigos. De repente, o nosso visto é negado. Eu acho que eu tenho cara de árabe. Talvez tenha sido isso, né? Cheguei lá, foi negado. Poxa, a gente ficou frustrado, mas tudo bem, tranquilo. Eu só ia porque uns amigos iam, não tenho curiosidade, não tenho... A gente seguiria esse curso aí, ou nos Estados Unidos. Mas é uma boa oportunidade. E chegando em Natal de volta, isso foi dezembro, né? Não, foi novembro, então o pessoal viajou em dezembro. Quando foi início de janeiro, lá está Simone provando um vestido. E lá onde o vestido não encaixa. Como assim? Engordou, foi o Natal, engordou da noite pro dia. Tantos quilos assim. E eu olhei e disse: você está grávida. Não foi revelamento do Espírito Santo, não. Ou foi, não sei. Porque imediatamente eu tive certeza. Surpresas. E a gente pensou, se a gente tivesse viajado, a gente tinha descoberto lá. E o pior, tinha gastado dinheiro. E quando voltasse tinha que pagar uma conta e já tinha que arrumar as coisas da menina. E a gente louvou a Deus, porque a gente conseguiu para tudo tão antecipado e foi tão... Deu tão certo não ter viajado. Surpresas. A vida é essa curva. Você vira a esquina. Às vezes são coisas boas. Às vezes são coisas ruins. Nós estávamos aqui numa reunião de transição o ano passado, resolvendo as questões, sabendo para onde a gente vai, pá! Bate uma moto, um carro aqui na esquina e a reunião acaba. Quem pode prever? Podia o carro ter invadido a igreja, perdido o controle, invadido a igreja. Quem pode prever o que vai acontecer daqui a 10 segundos? Então essas pessoas são o tipo de pessoa que olha para o futuro e estabelece o que vai acontecer para a sua vida, mas não considera que ela não sabe o que vai